Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começar mais um Top Atualidades aqui com o professor Marcos. Tá aí o Top Atualidades, que vai de 24 a 30 de janeiro. E o Mural de Notícias, TPP, Grupo Anti-China, concebido pelos Estados Unidos, pode se tornar palco para a liderança regional de Pequim. Brasil vive maior surto de febre amarela em 14 anos. Em ano de impeachment, Brasil fica estável em ranking internacional de corrupção, porque, após 4 décadas de política de filho único, a China agora quer mais crianças e não consegue, e Trump assina a ordem para a construção de muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Novas emoções. Então, uma vez aqui lido o muro, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E aí, eu fiz aqui a leitura do mural e, como já comentei, vamos lá para aquela aula de destaque cujo assunto, o que não está faltando é assunto sobre o Donald Trump. O cara realmente está fazendo aquilo que ele mais gosta. A mídia está toda voltada para ele, não só a mídia americana, que ele já deixou claro. Compro sim uma briga com vocês. Isso é muito curioso, porque não existe aí na história republicana dos Estados Unidos um presidente que peitou a mídia dos Estados Unidos, sempre muito respeitada, claro. Quando a gente pega aí o caso Watergate, lá nos anos 70, com o presidente Richard Nixon, o papel da imprensa foi fundamental para a renúncia do Nixon, e isso, claro, mostra o quanto que o jornalismo nos Estados Unidos é, sim, uma coisa séria, pois, vocês já devem estar acompanhando, Donald Trump chama a mídia americana de mentirosa. Então, esse embate promete emoções, mas não é esse o principal assunto aqui, como você já sabe. O principal assunto aqui é o grupo anti-China, concebido pelos Estados Unidos, pode se tornar palco para a liderança regional de Pequim. E isso tem a ver com aquilo que você já sabe. Donald Trump não vai ratificar o TPP. Uma vez que esse bloco, que seria o maior bloco econômico do mundo, costurado principalmente por Estados Unidos, Japão e Canadá, para deixar a China fora desse tratado, ou seja, limitar a influência da segunda maior economia do mundo na Ásia, e agora o Trump não ratificando o TPP, óbvio, o que os outros 11 países podem fazer? Convidam a China, e a China ainda não se pronunciou, mas deve estar, sim, interessada em ocupar esse lugar, porque, afinal de contas, trata-se do futuro maior bloco econômico do mundo. Então, eu tenho aqui na lousa, como sempre, um pequeno resumo, que é para dar aquelas dicas para você na sua pesquisa, que eu acho que você vai gostar. Então, vem comigo aqui. Por quê? Porque o Acordo de Associação Transpacífica, que é de livre comércio, que a gente conhece como TPP, formado na Ásia, Japão, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia, e no continente americano, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Bem,
o Trump disse que eu estou fora. Qual o problema aí? O problema é esse, ó. Os Estados Unidos respondem por 60% do PIB do TPP. Se você tira 60% do PIB desse bloco, ele não existe. Né? Mesmo que os Estados Unidos respondesse por 30%, 40%, não existiria. Agora, 60% é muita coisa. Então, uma vez que os americanos saem, o que a turminha aqui pode querer fazer? Muito bem. Que tal a senhorita ou a senhora vir com a gente, não é? Então, ela podia entrar aqui? Ah, professor, mas a China não fica na América. Sim, fica aqui na Ásia, não é? É, tá certo. Então, a China pode sim vir ocupar o lugar dos Estados Unidos. Um grande prejudicado aí nessa parada, o México. O México, que você também já deve ter visto aí pelos jornais, que o Trump vai fazer sim aquele muro que vai ter 9 metros de altura por 4 de profundidade. Para pular esse muro, meu amigo, tem que ter uma técnica de rapel aí, de escalada fantástica, né? Porque 9 de altura por 4 de profundidade, topeira nenhuma topa. Então, por que o México é o grande prejudicado aqui? Para você ter uma ideia, de cada 10 dólares exportado pelo México, 8 dólares são para os Estados Unidos. E quando o TPP estava aí, não é, sendo discutido, claro que para o México existe uma enorme vantagem. Ele é um grande exportador para os Estados Unidos, que dentro do TPP, como ele, teriam vantagens. Estados Unidos saindo, o México vai ser prejudicado. Então, essa história de que quando o Trump fala que o México vai pagar sim por esse muro, esse pagar pode ser uma metáfora, hein? Não é exatamente em grana. E para onde vai agora o todo-poderoso novo presidente dos Estados Unidos? Ele está mirando o NAFTA. E se você não lembra, o NAFTA é o bloco econômico formado pelos países da América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá e o México. O cara veio para causar e está causando. Então agora você volta aqui para mim. Tá aí, né? O Trump na Salão Oval, tomando posse da cadeira de presidente dos Estados Unidos. Os slides estão aí lembrando, né, os 11 países transpacíficos que ficaram: Japão, Malásia, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Ok? O último slide, lembrando que provavelmente a China poderá ser convidada, mas nós vamos aguardar mais emoções, porque Donald Trump promete sim causar muito mais. Beleza? E continuando aqui o top atualidades, Brasil Saúde. Brasil vive maior surto de febre amarela em 14 anos, um dos estados mais atingidos. Minas Gerais, São Paulo, aqui capital, registrou já 2 casos. E, se tudo consta e como vem levantando a imprensa, a gente vai ter que tomar muito cuidado, não é? O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lembrou que isso pode sim tem a ver com o desastre de Mariana. Lembre-se disso, hein? Na hora de você fazer a sua leitura aí pelo link, toma cuidado. Relação febre amarela e saúde. Sugestão de leitura: casos de febre amarela em Minas Gerais podem ter relação
com a tragédia de Mariana. Mundo corrupção. Em ano de impeachment, Brasil fica estável em ranking internacional de corrupção. Pois é, candidato, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo. Sim, você pode até achar que isso é coisa do PT, mas não é não. Quem está divulgando isso é a Transparência, né, Internacional, que verifica anualmente e faz aí um ranking de países mais e menos corruptos, como, por exemplo, a Dinamarca, que ficou em primeiro lugar, ou seja, é o país menos corrupto do mundo, enquanto a Somália, esse país, um dos mais pobres e miseráveis do mundo e do continente africano, ficou aí em 176, quer dizer, é o país mais corrupto do mundo. O Brasil permanece, então, em 79º, né, número 79, junto com Índia e China. Olha como os BRICS fazem bonito nisso, não é? Até nisso os BRICS são parecidos. Aí Brasil, China e Índia, os três países estão aí dentro do quadro, né, de 79, o número 79, no índice de corrupção. Relação corrupção e impeachment. Sugestão de leitura: Brasil piora em ranking da corrupção. Para a Transparência, resultado não é surpresa. China família. Porque após décadas, são 4 décadas de política de filho único, a China agora quer mais criança e não consegue? É simples, não é, candidato? O país está envelhecendo rapidamente. Então isso, assim, um pequeno histórico aqui lá no distante, 1979 para 80, o governo chinês, né, que é um governo ditatorial, né, totalitarista, baixou a lei. No país só pode ter um filho. Na verdade, não era bem assim, hein? O morador do campo poderia ter 2, se o primeiro filho fosse mulher. Se morasse na cidade, 1. Então, há 2 anos atrás, a China revogou a lei. E o motivo principal é o envelhecimento. Só que não está tendo muito sucesso, porque a China mudou economicamente, ela é um país capitalista. E claro que as famílias agora se preocupam com o custo. Devem estar tendo mais cachorro e gato do que filho, muito parecido com o nosso país. Então está aí o último slide, está aí o link para você conferir. E relação filho único e menos população. Sugestão de leitura: termina a política de filho único na China. Estados Unidos, muro. Trump assina a ordem para a construção de muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, aí o presidente posando com todo parte aí do seu gabinete, mostrando sim, vou fazer esse muro. Então, cuidado com essa palavrinha que eu vou dizer. Populismo. A imprensa americana e aqui no Brasil também, a imprensa internacional vem lembrando que muitas dessas atitudes do presidente não passa de puro populismo. Vamos lá. O cara está começando, a gente tem que fazer uma análise, tentar aqui uma análise imparcial. Vamos ver no que dá. O importante é você lembrar que o muro vai ter 9 metros de altura, 4 de profundidade e vai ser construído em grande parte realmente dividindo aí o México dos Estados Unidos, e o presidente afirma que o México vai pagar essa conta de alguma forma. Então, essa é a parte mais importante que a gente tem que lembrar, não é? Está aí o link e a relação. Muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, entrevista do presidente Trump. Sugestão de leitura: procurador-geral de Trump diz que imigração diminui salários nos Estados Unidos. E vamos então à solução do desafio da semana passada.
Isso. Então, para você que não viu, tá aí a questão. Leia com calma, olhe aí as alternativas e espero que escolha a alternativa B de bola. Isso. Com a aprovação na quarta-feira à noite pelo Congresso da Colômbia do Acordo de Paz entre o governo e a guerrilha das Farc. Então, vamos lá? Lembrou direitinho? Não esquecer, não é que Juan Manuel Santos, presidente reeleito da Colômbia, é o grande vencedor aí do Nobel da Paz. Colômbia que vem realizando aí a duras penas, né? São mais de 5 anos de negociação de uma guerra que dura mais de 50 anos, ou durava, entre as Forças Armadas da Colômbia com o governo colombiano, e a gente torce muito para que eles realmente encontrem aí um caminho do meio e assinem definitivamente um acordo de paz. Então, alternativa B de bola. E vamos finalmente ao desafio dessa semana. A polêmica obra da transposição do Rio São Francisco teve início na segunda gestão do governo Lula. Aponte a alternativa incorreta sobre a obra em questão. A. Atualmente, 90% da obra está concluída. B. A água do rio será retirada em 2 estações principais, Eixo Norte e Eixo Leste. C. Além de reservatórios, foram construídos 4 túneis, 14 aquedutos e 9 estações de bombeamento. D. Esse projeto já havia sido pensado na primeira metade do século XIX e todos os estados do Nordeste serão abastecidos pela transposição. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 24 a 30 de janeiro, né, o último do mês. Esperando que você tenha gostado, esperando que você mantenha o foco aí e a gente trabalhando aqui. Até a próxima.